Elisa, por favor, a prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, de bondade e misericórdia, Jesus, nosso irmão mais velho, nosso modelo, nosso guia, nosso exemplo, a Meimei, nossa mentora espiritual da casa. E nessa noite de comemoração, agradecer, Senhor. Agradecer por estarmos aqui encarnados, agradecer pela tecnologia que nos dá o suporte de hoje estarmos reunidos, nos abraçando, agradecer por todas as lições que temos, pelos modelos que temos, não só de Jesus, mas também de Emmanuel, de Chico, que são seres que estão mais ao nosso alcance e que sempre nos iluminou, nos mostrou o caminho para estar junto a Jesus. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade bendita na seara desse mestre, dentro da nossa doutrina espírita, que possamos, Senhor, através dos estudos, sermos melhores hoje do que fomos ontem. E através dos nossos exemplos, possamos transformar também a vida dos irmãos que estão ao nosso lado. Que os mentores espirituais intuem nosso irmão Saulo no estudo dessa noite, o ampare, como sempre o faz, e que a luz do seu ensinamento, como faz todos os dias, nos dê a paz e a serenidade que todos nós buscamos nesses momentos de aflição, de angústia. Mas sabemos, Senhor, que estás sempre conosco, que estás sempre do nosso lado, muitas vezes nos carregando no colo. Por isso, Senhor, damos sempre graças. Muito obrigada, que assim seja. Obrigada, Elisa, pela prece. E então, nós hoje recebemos, em comemoração aos 30 anos do Grupo Espírita Meimei, com muita alegria nós estamos recebendo o Saulo César. O Saulo nasceu em Séries, em Goiás, numa família espírita. E desde cedo ele teve contato com o espiritismo. Na juventude, participou de coordenação, da fundação de grupos de jovens e também de mocidades espíritas. Foi vice-presidente e membro do Conselho Consultivo da Federação Espírita do Distrito Federal. Atuou na formação e na coordenação de grupos de estudo de mediunidade, de estudos do Evangelho e também mediúnicos. Ele é coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira, e às 7h35 da manhã, diariamente, ele apresenta o programa Reflexões Diárias com Emmanuel no YouTube, Facebook e Instagram. Hoje, ele é filiado à Federação Espírita Brasileira, frequentando o Centro O Semeador, em São Paulo. Saulo, a palavra é sua. Fique à vontade. Márcia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá... Eu fiz uma mudança de microfone aqui. Sim, estamos ouvindo bem. Que bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, comemorando 30 anos de uma casa espírita. Isso não é uma data que acontece todos os dias. 30 anos significa que muitas mãos, muitos corações, muito suor, muitas lágrimas foram derramadas para que a gente chegasse até esse momento aqui. A gente sabe o quanto é difícil perseverar na estrada do bem, do evangelho, e quando a gente encontra uma casa que está completando 30 anos, para a gente é um motivo de muita alegria, porque significa que ela passou por todos aqueles estágios de dificuldade, os estágios iniciais, que a harmonia, apesar de existem dificuldades, existem problemas que são naturais, mas ela conseguiu fazer com que a harmonia prevalecesse ante os problemas,
e aqui a gente tem uma casa com 30 anos, que eu espero que sejam os primeiros 30 de muitos 30 que hão de vir aí no futuro. O tema para a nossa reflexão de hoje é Emmanuel. A gente falar um pouquinho sobre esse benfeitor, sobre essa figura que tem nos acompanhado, a mim particularmente, nos textos que a gente tem estudado. Eu já considero o Emmanuel assim, meio que de casa. E eu queria propor também que a gente pudesse aproveitar a internet, aproveitar as redes sociais, esses mecanismos que nos possibilitam aqui, a gente está no Zoom agora, que possibilita a gente interagir de várias formas, e a gente separar alguns minutos finais para que a gente possa conversar, porque a vida do Emmanuel é uma vida muito rica, são muitos exemplos, e a gente sabe que muitas coisas, às vezes, a gente tem uma necessidade de aprofundar, de destacar, então eu queria reservar um momento final para que a gente pudesse conversar como se a gente estivesse na nossa casa. Eu acho que Evangelho e doutrina espírita devem ser vivenciados, sobretudo nesse clima de amizade, de fraternidade, nesse clima familiar. E aí eu queria sugerir que a gente, com a tecnologia, não precisa nem de papel e caneta, né? A gente tem um chat aí do lado. Então, na medida em que a gente for falando, pode ir deixando as perguntas, pode ir deixando os comentários. Eu vou fazer uma breve fala e aí depois a gente volta para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse benfeitor. Falando um pouquinho. Oi. Só um minutinho. Você gostaria que eu juntasse as perguntas e fosse te passando, ou você vai vendo? Pode ser? Pode ser. Que aí a gente vai coordenando. E se alguém quiser sentir a vontade também para abrir o microfone depois, vamos fazer desse um espaço nosso, gente. Um espaço de celebração, de alegria, de amizade, para a gente poder aproveitar a presença uns dos outros aqui. Quando a gente fala de Emmanuel, quando a gente ouve o nome Emmanuel, a gente sempre lembra do mentor de Chico. E, de fato, aí nós temos o grande trabalho desse espírito que acompanhou aquele que foi, sem dúvida alguma, o maior médium do século XX. Um médium que teve a capacidade de verter para o papel páginas de inestimável valor e num volume extraordinário. Eu confesso que eu fico impressionado. Eu tenho aqui em casa do lado uma biblioteca mais ou menos igual a essa que está atrás de mim, só com as obras do Chico. E quando eu olho para esse conjunto de obras, eu fico impressionado com o desprendimento do Chico em relação a colocar toda uma vida a serviço da divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E eu converso com algumas pessoas, às vezes elas falam assim: Saulo, como é que a gente vai dar conta de ler todos os 400 livros do Chico? E eu fico pensando assim, e o Chico teve que escrevê-los, né? Não foi só ler. Ele teve que escrevê-los, em muitos casos, escrever cursivamente, né, manualmente, e depois isso se tornou livros. Além dessa obra extraordinária dos livros do Chico, nós temos um volume copioso de cartas que ele trouxe, cartas consoladoras para mães, pais, familiares, filhos, e essa obra é uma obra extraordinária. E na condução de todo esse trabalho do Chico está Emmanuel. Inclusive, quando a gente pega a obra do Chico, nós começamos a perceber o seguinte: a maioria das obras, né, publicadas durante a vida do Chico são 412 obras e mais de 260 são da lavra de Emmanuel. Ou ele ditou diretamente, ou ele coordenou aquele projeto. O que significa que a parceria do Chico e do Emmanuel é uma parceria muito próxima. Algumas pessoas, inclusive, dizem que quando você chegava para conversar com o Chico, você nunca sabia se estava falando direto com o Chico ou com o Emmanuel, tal a proximidade desses dois espíritos. O Emmanuel acompanhou toda a trajetória do Chico a partir daquele encontro que ele teve na primeira vez, que a gente se lembra, e que ele dá ao Chico as bases para que o trabalho fosse realizado, que são disciplina, disciplina, disciplina. E a partir dali, os dois continuam juntos, à exceção de um pequeno intervalo aí durante a Segunda Guerra Mundial, em que Estevão aparece para Emmanuel e pede para que ele se dirigisse até a Europa, porque muitos corações queridos estavam desencarnando naquele momento, corações vinculados aos dois, e ele solicitou o auxílio de Emmanuel para acompanhar esse processo de receber esses espíritos lá, de auxiliar muitos que estavam passando por situações dolorosas. E aí, durante um curto período de tempo, a mediunidade do Chico ficou sendo coordenada por um espírito denominado Natanael. Mas todo o resto, né, o Emmanuel sempre teve presente. Quando a gente olha para essa figura, a gente normalmente reverencia,
a gente gosta, a gente louva a contribuição do Emmanuel e, de fato, é uma contribuição extraordinária. Cada vez que a gente vê Emmanuel tecendo comentários sobre o Evangelho, sobre um aspecto da nossa vida, ele nos coloca em outro patamar de entendimento da mensagem do Cristo. Mas o que é muito bonito, e tem muito a ver com a leitura inicial que foi feita, é que Emmanuel não se fez da noite para o dia. Emmanuel não é o resultado de um espírito que foi criado daquele jeito, que existia no mundo espiritual e que, de repente, se colocou na posição aí de auxiliar o Chico. Não. Emmanuel foi uma individualidade cunhada ao longo de muitas experiências. E é esse o aspecto que eu gostaria de trazer aqui para a gente. Porque se há algo que a doutrina espírita nos traz de muito marcante, de muito profundo, é a reconquista, o desenvolvimento da consciência, do ser espiritual que cada um de nós é. De uma individualidade que ela não se restringe aos limites estreitos do berço e do túmulo, mas que vai ao longo de sucessivas, de múltiplas reencarnações, que aos olhos do espírito não passam de um único dia, comparando com a vida do encarnado, vai acumulando experiências. E eu gostaria de frisar essa palavra, porque como a leitura inicial nos trouxe, não é uma questão teórica, não é uma questão intelectual, mas é, sobretudo, uma questão de vivência. Nós não podemos subestimar o valor das nossas experiências, ainda que sejam aquelas mais dolorosas, as mais difíceis, a experiência vivida, a experiência aprendida, a experiência superada, ela nos traz a possibilidade de um aprendizado que é ímpar, às vezes muito maior do que compêndios e compêndios de obras que a gente possa analisar, todas muito importantes, louváveis, necessárias, mas às vezes a vida e a experiência comunicam muito mais do que a mera análise intelectual de uma determinada proposta. E foi assim com Emmanuel. A encarnação que nós temos, notícia, assim, não é uma encarnação que a gente tem absoluta certeza, mas que a gente tem informações, principalmente do Honório. Saulo, você desabilitou. Saulo, um minutinho que desabilitou o seu microfone. Deixa eu ver se... Agora voltou. Pronto. Tá. Uma das encarnações mais antigas que a gente teve, tem notícia, que foi dada pelo Honório Onofre, é uma encarnação que ele teve no Antigo Egito, como um sacerdote, que ali experimentou aquela proposta da cultura egípcia de ter um direcionamento da criatura para o plano espiritual. Ainda dentro de uma proposta politeísta, ainda nas fases iniciais daquilo que representa a conquista de espiritualidade, mas é ali que a gente tem o berço de muitos elementos interessantes. Trazendo aqui só a título de curiosidade, as pessoas já devem ter ouvido falar do Livro dos Mortos do Antigo Egito, já foi objeto de documentário. Eu tenho aqui uma edição que foi traduzida, porque não é um único livro, são vários livros, e é muito curioso quando a gente analisa esse tipo de literatura, que existe no capítulo 126 do Livro dos Mortos um conjunto de recomendações, porque todo ele é um conjunto de orientações de como a pessoa, como o espírito, deve se portar no plano espiritual para não ficar preso à matéria. O Livro dos Mortos é mais ou menos isso. É um manual de instruções para você não ficar perdido aqui nesse mundo e conseguir passar com segurança para a morada dos espíritos. E nesse capítulo 126, tem algo que é muito curioso, porque ele diz assim: quando o morto chegar diante dos deuses, ele deve dizer assim: eu não matei, eu não roubei, eu não prestei falso testemunho, eu não tirei a ovelha, o boi, a casa do meu próximo. Alguma semelhança com algo que a gente conheça? Obviamente que é ali que a gente tem esse início desse desenvolvimento da revelação divina. Que Moisés, que viveu no Egito, que foi criado no Egito, que se desenvolveu dentro daquela cultura, depois vai trazer a proposta dos 10 mandamentos, não como algo que foi realizado, mas como uma proposta, como um mandamento para que a pessoa conduza a sua vida daquela forma. E é aí que nós temos esse primeiro movimento de Emmanuel
com uma busca de espiritualidade. Séculos mais tarde, nós vamos encontrar Emmanuel filiado a algo que foi uma grande paixão dele, algo que ele realmente gosta muito e que até em comunicações que foram dadas na primeira metade do século passado, ele ainda evidencia essa afeição, que é a antiga Roma, o grande império. O império que tinha um papel espiritual muito importante, que era o papel de tornar equânime as relações dentro de um ponto de vista político daquela época. Obviamente que nós estamos falando aí, o Império Romano surgiu 700 anos antes de Cristo, que a gente não vai encontrar nele aqueles elementos iniciais que a gente valoriza hoje em dia como base do nosso direito, mas até nas faculdades de direito a gente ainda olha o direito romano como sendo base do direito da nossa sociedade. E Emmanuel se afiniza a esse desenvolvimento. E tem ali duas experiências que a gente tem certeza delas. Uma experiência como Lentulus Sura, que foi um cônsul que viveu no Império, mas que na hora de lidar com aquilo que o Império proporcionava, acabou desenvolvendo rotas de ação que foram bastante questionáveis. Ele utilizava os recursos financeiros para produzir intrigas dentro do Império, para poder fazer com que uma pessoa que era mais da sua afeição se sobressaísse a outra. Naquela encarnação ele não valorizava a família. O seu trato com os escravos é descrito por Emmanuel no livro Há 2000 anos como sendo um trato muito cruel. Ele cegava os escravos, ou para que não fugissem, ou como punição, e utilizou esses recursos que estavam à sua disposição de uma maneira equivocada. E a encarnação seguinte, ele, inclusive, como o cônsul Lentulus Sura, ele foi assassinado em função de uma revolta, né, que ele faz parte no Império Romano, e mais tarde ele tem uma encarnação, que é a encarnação que nós conhecemos como Públio Lentulus. E nessa encarnação, como Públio Lentulus, ele nos exemplifica algo muito importante. Quando ele começa a narrar, antes do livro ser ditado a Chico, o propósito dessa obra, ele deixa muito claro o que significa isso. O propósito de Há 2000 anos é que a gente aprenda algo com uma alma que foi indiferente em relação à misericórdia divina. Essa tônica, essa maneira de ler o livro Há 2000 anos, deve estar presente quando a gente passa por toda a trajetória do livro. Porque aquele livro foi escrito de uma maneira muito corajosa. Quantos de nós teríamos a coragem de declinar as nossas experiências fracassadas? As nossas experiências que a gente recebe da misericórdia divina, um determinado tesouro de talentos e possibilidades, a gente não aproveita aquilo. A gente não responde da maneira adequada. Mas Emmanuel sabia de duas coisas. Em primeiro lugar, que o exemplo é o que mais convence a pessoa. Então, o exemplo, mesmo dos nossos fracassos, mesmo dos nossos problemas, tem o poder de estimular outras pessoas de uma maneira muito mais intensa do que, às vezes, simplesmente o relato das nossas vitórias. E Emmanuel, uma atitude muito corajosa, traz essa encarnação em que ele não soube aproveitar as bênçãos da misericórdia divina. Mas eu queria voltar um pouco antes, para que a gente possa entender o quanto essa obra ela é reveladora em relação aos mecanismos de atuação da misericórdia divina. Porque às vezes a gente pensa assim, se o Lentulus Sura, ele tinha uma posição de destaque dentro de um contexto político, social, e não soube aproveitar, é natural que na encarnação seguinte ele viesse desprovido desse recurso. Não é assim que a gente pensa? Se ele cegava os escravos, ele viria cego. Se ele não respeitava a família, viria isolado daquelas pessoas que poderiam construir um ninho, um núcleo familiar de maior afeição ali. Se ele não sabia usar o dinheiro, viria pobre. Porque a gente pensa, às vezes, que a misericórdia divina, que Deus é um sistema bancário, que fica cobrando as coisas. Ele dá, mas ele espera que a gente responda dessa forma, quando a gente não responde, a gente pune. E a doutrina espírita, ela vem eliminar de maneira definitiva esse mecanismo. Não há punição por parte da divindade.
Não há punição por parte da divindade. Há consequências das nossas escolhas, que muitas vezes estão relacionadas com o esforço sobre-humano, né, da divindade de buscar nos resgatar. Deus está a todo momento atuando para resgatar a criatura humana, oferecendo inúmeras oportunidades. Então a gente precisa afastar da nossa cabeça aquela compreensão que assim, fiz algo de errado, então isso vai acontecer comigo. Não. Porque a primeira proposta do Criador é que nós reajustemos a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir através do trabalho, do serviço ao semelhante, da proposta de espiritualização do nosso íntimo. E é exatamente isso que acontece com ele. Porque ele reencarna, depois dessa encarnação como Lentulus Sura, em que cometeu todos esses deslizes. Lentulus Sura desencarnou ali mais ou menos 63 a.C., e ele reencarna como senador, tendo poder político, influência financeira, cercado de pessoas que o amavam, com uma proposta. No momento em que se batesse à sua porta a oportunidade do trabalho, a oportunidade de seguir o evangelho, ele deveria prestar a sua contribuição. Prestar a sua contribuição. E é nisso que ele falha. A misericórdia divina, então, ela começa a caminhar até uma extensão em que ela é freada não pela justiça, porque a gente pensa às vezes que essas coisas são delimitadas assim, existe a misericórdia de um lado e a justiça divina do outro. Essa é uma visão equivocada. E existe a misericórdia divina, e a misericórdia divina, ela só encontra um limite, uma fronteira na injustiça e não na justiça. Não é a justiça que serve de fronteira para a misericórdia divina, é a injustiça. Então, quando a misericórdia divina ela vai até um ponto que, se caminhar, ela avança no terreno da injustiça, então esse processo é freado e a pessoa se encontra, então, de posse das suas mesmas construções, das suas mesmas ações, agora em forma de colheita e não em forma de plantio. E no final do livro, há 2000 anos, Públio Lentulus vai declinar que poderia ter afastado mais da metade dos sofrimentos que aconteceram na sua existência se tivesse aceitado a proposta do evangelho desde o começo. Uma proposta que muitas vezes surge através do momento que a gente começa a reconhecer que nós estamos num ambiente, interagimos com outras pessoas e devemos buscar a misericórdia, devemos buscar a atuação em relação ao outro de maneira fraterna, da caridade, não só da caridade material, porque nós recebemos muito. É muito interessante o que desencadeia uma das situações mais dolorosas para público, que é o sequestro do seu filho ainda bebê. Eu não consigo nem imaginar uma dor dessa, porque eu tenho aqui em casa 2 adolescentes e tenho um bebê de 2 anos e meio. Imagina o que é para um pai ter um filho sequestrado. Um filho que é pequeno, o filho que está começando a sua existência, é uma promessa de esperança, de carinho, e de repente esse filho é furtado daquela convivência materna, daquela convivência paterna. Quando Emmanuel se vê diante dessa situação, a causa disso é aceitar um conselho infeliz de um amigo, esquecendo o aviso que ele havia tido no sonho. Porque quando ele sonha e ele lembra daquela existência, como Lentulus Sura, ele tem ali a revelação de uma proposta reencarnatória que trazia muitas bênçãos, muito esquecimento dos seus próprios erros, muitas oportunidades de reajuste. Só que quando ele chega na Palestina, ele desembarca no porto de Sencreia e vai com aquela comitiva suntuosa passando por terras de extrema pobreza e muito conflito, e aquele jovem atira uma pedra no rosto da sua esposa, ele se lembra mais do conselho infeliz de Flamínio, quando havia dito: quando aportares na Palestina, faze o máximo possível para levar muitos soldados, e não te detenhas de agir com muita rigidez, com muita severidade, demonstrando àqueles que porventura
te ferirem, aqueles que duvidam do teu poder, a sua força. Ele tinha dentro de si algo que falava alto, que era a misericórdia divina atuando para consigo. E do outro lado, o conselho de Flamínio, que era um conselho que exigia, que recomendava que ele agisse com muita severidade. Qual ele escolhe? Ele escolhe atender ao conselho de Flamínio. E pega aquele jovem que havia atirado uma pedra no rosto da esposa e impõe uma pena muito maior do que o que seria a pena de talião. Porque a pena de talião diz o seguinte: se o jovem feriu o rosto da esposa, ele deveria ser ferido também no rosto da mesma forma. Mas Públio condena aquele jovem às galeras, o que significava uma sentença de morte naquela época. E diante do desespero do pai, que pede perdão para que o seu filho, um jovem que agiu de maneira incorreta e impensada, tivesse a oportunidade de não perder a vida, ele fecha o próprio coração. Aí dá início a todo aquele processo de reajuste em relação ao filho dele ser afastado. Então a misericórdia divina, ela caminha até o limite em que a gente ouvida todas as oportunidades. E a partir daí, a experiência dolorosa, ela comparece não por determinação divina, mas porque os braços da misericórdia não caminham para além da injustiça. Mais tarde nós vamos ter Emmanuel passando por uma encarnação, logo depois, em 50 anos depois, que é uma encarnação muito importante, em que ele, aí sim, ele sai da posição de notoriedade e é submetido à posição de um escravo. E é nessa encarnação que ele tem duas oportunidades muito importantes. Uma de estudar o Evangelho, de falar do Evangelho. O primeiro comentário do Emmanuel, né, o Emmanuel Espírito, Individualidade, data exatamente dessa época, no momento em que, nas catacumbas, o orador principal não comparece, e aí ele é instado, como escravo Nestório, a proferir uma explicação, uma explanação sobre aquela parte do Evangelho em que Jesus fala: quem são minha mãe e meus irmãos? Então é ali que ele tem a oportunidade de ter contato com o estudo, com a fala dos evangelhos, daquilo que foi registrado da vida de Jesus, mas também é a encarnação que ele tem a oportunidade do testemunho, porque não existe estudo sem vivência. Não existe aprendizado sem prática dentro da seara do Cristo. E ele continua. Tem uma encarnação importante ali, como Padre Manuel da Nóbrega, fundando a cidade de São Paulo, em homenagem ao seu mentor espiritual, consciente ou inconscientemente, quando estava encarnado, porque Paulo é o mentor de Emmanuel, porque Paulo tem uma profunda afinidade com espíritos altamente intelectualizados, mas que não estão adequadamente sensibilizados em relação à proposta do Evangelho, o que foi o reflexo da sua própria história. Paulo também vivenciou exatamente isso. E Jesus teve que buscá-lo pessoalmente. E eu sempre, quando olho o exemplo de Paulo, me impressiona porque, assim, Jesus manda primeiro Abigail, depois Estevão, pessoas, corações afins, e quando tudo falha, Jesus vai pessoalmente buscá-lo. Porque é assim que a misericórdia divina atua. Até o último instante, sem perder a esperança de que aquela criatura possa se reajustar. E algum tempo depois, ele tem uma encarnação que é muito importante, a encarnação que ele tem um contato com um espírito de uma psicologia muito sofisticada, que é o espírito de Alcione. Quando a gente olha para Alcione, a maneira de entender as atitudes desse espírito não é fácil para a gente que ainda luta aqui no nosso dia a dia, com as nossas dificuldades. Porque parece que a Alcione, ela sempre está um passo além, oferecendo àqueles que ela ama uma oportunidade de reajuste, um serviço adicional, uma palavra de compreensão, uma atitude de tolerância, porque a psicologia de Alcione já está mais afinizada com a proposta do Evangelho, que vai nos mostrar que o bem que fazemos ao semelhante, independente da resposta que ele nos dê, é o bem que nós fazemos para nós mesmos. Porque a vida sempre responde. E é em contato com esse espírito, ainda na infância, que ele vai receber aquele entendimento que depois ele vai grafar nas palavras da própria Alcione, de como deve ser a vivência do Evangelho.
O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional cujo fim não atingiremos legitimamente sem a compreensão e aplicação de todos os detalhes. E aí Alcione cunha aquilo que a gente conhece bem, que é a proposta de a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Esses 4 elementos constituem uma programática, a partir da qual a gente pode entender como vivenciar o Evangelho. Não dá para chegar perto do Evangelho sem conhecer. Não dá para chegar perto do Evangelho sem a gente meditar. Aliás, Allan Kardec já dizia isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos pontos dos evangelhos, né, passam assim, a gente acaba acostumando com eles por ouvir dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Mas muitos poucos conseguem extrair da lição de Jesus o espírito, porque ficam presos numa superficialidade que não se aproxima daquela história. E aí a compreensão, às vezes, é bastante inadequada. Tanto é que a gente construiu as guerras mais odiosas, mais sangrentas da humanidade em nome da religião. É nessa encarnação, como o padre Damiano, que ele vai entender a complexidade desse processo e passará algumas encarnações ainda experimentando isso dentro do seio da Igreja Católica. A gente às vezes pensa assim, como é que o Emmanuel conhece tanto de Evangelho? Porque ele teve dentro da Igreja Católica durante muitas encarnações, estudando esses textos, analisando, comparando, buscando o que significa a vivência desses textos. No século XIX, esse espírito participa da Pleiade, que constituem aqueles espíritos responsáveis pela codificação da doutrina espírita. E no capítulo 11, o capítulo que trata no item ali o egoísmo, nós temos uma mensagem de Emmanuel, mostrando que já no século XIX, Emmanuel já estava em condições de cooperar com o Cristo na consolidação, na codificação da doutrina espírita, que foi trazida por Allan Kardec na função de codificador. Depois ele tem uma encarnação, que é uma encarnação muito importante no Brasil, como o Padre Amaro. Padre Amaro ainda estava vivo quando Chico reencarnou. Então, ele vem com uma tarefa muito importante, que é a tarefa de se familiarizar com a língua portuguesa do século XIX, século XX. Porque o português, que me desculpem as professoras aí, que podem lidar com isso com muita tranquilidade, os aspectos gramaticais da nossa língua, mas eu confesso que é desafiador. Não é uma língua simples, não é uma língua fácil. E Emmanuel tem uma encarnação para poder se familiarizar, se aclimatar com essa língua tão complexa, razão pela qual ele consegue trazer os romances de uma maneira tão bonita, os seus comentários de uma maneira tão precisa, tão sucinta e profundas ao mesmo tempo. Ou seja, isso não é por acaso. O que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui, caminhando para o final, antes de a gente passar para a parte da interação, das perguntas. A vida de Emmanuel nos mostra alguns elementos que são importantes. Em primeiro lugar, que não existe acaso nas leis divinas. Todo progresso é resultado de esforço, dedicação, de busca da criatura. Não existe avanço espiritual feito de maneira superficial. Todo avanço, todo crescimento pressupõe ação, pressupõe esforço, pressupõe dedicação. Ele não é hoje o que ele é porque Deus o fez assim. Existe uma trajetória em que a cada passo ele ia aprendendo alguma coisa. O que para a gente é uma lição muito importante, porque nós estamos hoje numa encarnação. As pessoas que fazem parte do grupo Meimei, elas estão aí com uma oportunidade de trabalho. Essa oportunidade de trabalho é uma que quando a gente cumprir adequadamente, e eu tenho certeza que vamos cumprir adequadamente, a gente vai ter o mérito desse trabalho cumprido. Que eu não queria desanimar ninguém não, mas o resultado do trabalho bem cumprido é mais trabalho. Porque a vida ela não se processa na alienação, da isenção das atividades. Cada passo, cada degrau alcançado significa um convite ao próximo. E é dentro desse processo de crescimento que a gente vai encontrar algo de muito importante para cada um de nós. Cada um de nós estamos em um determinado ponto, em um determinado degrau, em uma determinada possibilidade, circunstância, situação
que estão adequadamente ajustadas ao nosso nível evolutivo. Para que a gente pare de comparar a nossa vida com a vida dos outros. Para que a gente pare de pautar as nossas experiências com aquilo que constitui, às vezes, a experiência de um que já está 2, 3 degraus acima, ou de outros que estão 2, 3 degraus abaixo. E a gente assuma a consciência de que nós estamos no momento certo, nas circunstâncias adequadas para o nosso crescimento. A lição que nos visita é a lição que nós precisamos, não é a lição que o outro precisa. Eu sei que isso não acontece aí no grupo Meimei, mas às vezes eu faço palestras, quando eu fazia palestra ao vivo, né? Agora a gente não está podendo, mas terminava a palestra, a pessoa me procurava e falava assim: Saulo, aquilo que eu ouvi hoje é exatamente o que minha esposa precisava, que o meu marido precisava, que a minha mãe precisava. Bem que ela podia estar aqui, bem que ele podia estar aqui. E eu ficava pensando assim, existe uma razão para essa pessoa não estar aqui e essa pessoa que está na minha frente estar aqui. Porque a experiência, ela traz uma mensagem para cada um de nós. Esse aspecto da vida de Emmanuel, de entender que a cada etapa nós damos um passo. E esse passo ele pressupõe compreender aonde nós estamos, quem está à nossa frente e a qual nós podemos pedir apoio, e quem está na retaguarda e que nós devemos dar apoio. O outro aspecto fundamental é do entendimento dessa misericórdia divina que nos envolve a todos, mesmo nas situações que às vezes a gente não compreende. Porque Deus possui uma capacidade de visão, de onipotência, de onipresença, de onisciência, que vai muito além daquilo que representa a nossa possibilidade de entendimento. E a gente às vezes fica tentando entender as circunstâncias com os olhos do encarnado. E, gente, isso é um erro grave, porque Deus não tem um cronograma baseado em dias, meses e anos. Deus tem um cronograma baseado em reencarnações, em séculos e milênios. E isso, às vezes, gera na gente ansiedade, porque a gente quer que Deus haja dentro do limite da nossa existência, esquecendo que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Que aquilo que a gente olha, às vezes, para a vida e fala assim, nossa, mas está muito complicado, muito errado. Do ponto de vista da divindade, está tudo certinho. Está tudo dentro do planejado. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, mas fulano é tão complicado, é um zero à esquerda, não faz nada que presta. E a espiritualidade do lado de lá, batendo palmas, assim, graças a Deus, já parou de fazer coisa errada, agora está no 0 a 0. Não está fazendo coisa boa, mas também não está fazendo coisa errada. Na próxima encarnação, a gente começa a fazer as boas coisas. O terceiro aspecto importante, e eu acho que esse é um dos mais incisivos quando a gente fala de Emmanuel, é o entendimento da consciência do ser espiritual que cada um de nós é. Nós não somos a personalidade que se forma no momento em que a gente nasce e que se desfaz no momento em que a gente morre. A personalidade passa a ser um patrimônio de algo que é muito maior do que qualquer personalidade que a gente possa ter vivido. Essa personalidade, ela agrega alguma coisa à individualidade imortal que cada um de nós é. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos é um agregado, é uma pecinha dentro de uma estrutura de uma individualidade espiritual que é muito mais ampla do que qualquer encarnação que a gente tenha. A doutrina espírita, ela traz esse elemento de uma maneira muito patente, muitas vezes a gente não entende isso. A gente acaba tomando a doutrina espírita simplesmente como um conjunto de regras, de orientações para se conduzir no mundo, e ela também o é, porque ela se conecta com a primeira revelação, o Antigo Testamento, como se ela fosse exclusivamente um convite ao amor, ela também o é, porque ela se conecta à segunda revelação, mas o papel fundamental da doutrina espírita é despertar na nossa consciência aquilo que nós de fato somos. E isso é muito patente quando a gente fala de Emmanuel, porque ele não teve nenhuma encarnação que ele se chamava Emmanuel. Nenhuma delas. Mas ele traz para si essa nomenclatura, né, esse símbolo, porque na verdade Emmanuel significa Deus conosco, representando a sua individualidade, que vai plasmando em diferentes encarnações e tarefas aquilo que ele já conquistou e aprendendo outras lições.
Todos nós somos espíritos imortais. Mas é difícil a gente pensar nisso. Às vezes é difícil a gente lembrar disso numa única encarnação. Pensemos nós que estamos agora, na minha fase aqui, os 40. Quem éramos há 15, 20 anos? Quem éramos há 30 anos atrás? Quem éramos há 40 anos atrás? Melhor parar por aqui, porque algumas pessoas já voltaram na outra encarnação. Né? Quem éramos nós? Éramos diferentes, mas às vezes a gente não consegue olhar dentro de uma única encarnação o quanto a gente vai mudando. E a gente se fixa dentro daquele mesmo padrão. E é por isso que acontecem muitos problemas. Eu tenho a sorte de ter aqui em casa 3 gerações convivendo juntas. Né? Eu e minha esposa estamos na casa dos 40, eu tenho 2 filhos adolescentes, minha filha mais velha com 18 anos, vai fazer 18 agora esse mês, meu filho com 16, e eu tenho um bebê de 2 anos e meio. E cada um de nós está vivendo uma determinada fase da vida. Mas nem sempre a gente consegue olhar para aquela fase anterior ou para a fase posterior e entendê-la. Quantas vezes a gente não tem conflitos dentro da nossa casa porque a gente olha para os nossos filhos e fala assim, mas não podia estar vivendo a juventude assim, isso é muito diferente. A gente esquece que a nossa também não foi exatamente um mar de rosas, porque cada fase agrega alguma coisa. Essa consciência do ser imortal que cada um de nós é, que passa por uma parte simplificada quando a gente olha para uma única existência material, é o grande desafio que a doutrina espírita nos propõe, para que a gente possa agir no mundo como espíritos imortais, para que a gente possa compreender que a nossa experiência de vida é uma experiência que nos convida a cada passo, a cada dia, a cada oportunidade, a gente internalizando a proposta do Evangelho. Porque se nós temos um senador que saiu da postura que era Públio Lentulus até chegar ao nosso Emmanuel, com muita esperança, daqui a 2.000 anos, daqui a 3.000 anos, a gente pode estar compartilhando as bênçãos da nossa vida, da nossa experiência, com aqueles que estarão na retaguarda. Eu encerro aqui a nossa breve fala e aqui a gente abre para a gente poder conversar um pouquinho sobre a temática, sobre Emmanuel, sobre essa proposta da gente desenvolver essa consciência do ser espiritual que cada um de nós é. Gente, então, para a gente organizar, ou as pessoas vão se inscrevendo no chat para fazer perguntas na faladas, ou então escrevam, porque aí eu vou passando para o Saulo. Enquanto isso, eu vou... você traz para nós uma mensagem de muita esperança, porque quando a gente vai lá nas encarnações de Emmanuel, né, Saulo, desde o Egito, passando por Públio, e hoje esse espírito, né, com tamanha lucidez, isso nos dá essa esperança que você acabou de falar, assim como Paulo. Parece que a gente se aproxima mais, né? E não como um espírito já muito distante em questões de superioridade moral, mas se a gente se aproxima, que a gente também consegue chegar lá, né? Isso é muito confortador. De fato, viu, Márcio? Eu acho que uma das coisas que a doutrina espírita nos traz é essa sensação de que tá tudo certo, né? Não cria ansiedade espiritual. Basta que a gente olhe para a situação que a gente está vivendo. Ali a gente tem as propostas. Então, lidemos com o presente, lidemos com as circunstâncias da vida de maneira adequada e a gente vai chegar lá um dia. Porque todos os grandes homens e mulheres que nos inspiram, que nos iluminam, que nos orientam, passaram também pelas fases iniciais. Então, se a gente cair, se a gente errar, se a gente não der conta, levantemos no dia seguinte, confiantes que Deus confia na gente. E se Deus confia na gente, não importa que a família, as pessoas não confiem. Porque se o autor da vida confia de que a gente pode melhorar, vamos tentar ser melhor. Com certeza. A Elisa quer fazer um comentário. Elisa? Sobre essa questão que você falou, né, da vivência, né, de cada experiência, que a gente vai vivendo, que se a gente olhar para trás, a gente era, né, de uma outra forma, e a gente vai evoluindo, até mesmo nessa existência. E isso aconteceu quando eu lia há 1000 anos atrás. Eu chorei muito, mas eu chorei pela Lívia. E dessa vez, quando eu reli o livro, a gente até comentando, né, no estudo, gente, que choradeira é essa?
Aí eu falei assim, gente, eu chorei, mas dessa vez foi pelo Públio, não foi mais pela Lívia. Então, assim, o entendimento, com o passar do tempo, a minha visão realmente mudou, né? E assim é como a gente vai lendo cada livro, cada passagem, como a nossa vai despertando dentro da gente, né? Essa consciência. Era esse comentário. Elise, isso que você comentou é tão importante, porque quando a gente está diante da proposta do Evangelho, a gente não sabe a profundidade do que significa Jesus dizer que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. E a gente, às vezes, na nossa visão limitada, a gente acaba analisando as circunstâncias da nossa vida simplesmente pela ótica do certo ou do errado do encarnado. A gente lê, por exemplo, uma notícia no jornal de uma filha de alguém que foi assassinada e a gente se compadece pela vítima. E é muito importante que seja isso, porque eu achei muito bonito o seu exemplo, porque é exatamente esse caminho. Não existe outro. A gente não começa entendendo a visão mais ampla. Ninguém começa entendendo as fórmulas mais sofisticadas de matemática sem ter aprendido os rudimentos da aritmética. Então, é importante e necessário que a gente se compadeça da vítima. Esse é o primeiro passo. Mas quando a gente desfruta de uma visão mais elevada espiritualmente, a gente começa a se fazer algumas perguntas, né? Em primeiro lugar, quem merece mais a nossa compaixão? A vítima que resgata o que cresce ou o algoz que se atira no precipício e na sombra? Quem está precisando mais de uma oração? Aquele que está já no caminho do reajuste e quando esse caminho chega é porque o espírito está preparado, porque às vezes não acontece isso de uma hora para outra. Eu me lembro de um caso que eu vivia numa reunião mediúnica, que um espírito que havia desencarnado há pouco tempo, ele desencarnou de uma maneira muito dramática. Era um ciclista, se chocou contra um caminhão daqueles que carregavam toras de madeira e o corpo dele foi dilacerado. E quando ele se manifestou na reunião mediúnica, se manifestou naquele estado ainda de entorpecimento, de dificuldade, o que é natural nesses casos de morte violenta, mas ele foi recuperando a consciência de uma maneira muito rápida. E aquilo chamou a atenção da gente, porque não é comum a gente observar isso. Normalmente, espíritos que desencarnam nessa situação, que são levados ao grupo mediúnico, eles vão recuperando a consciência e aí daí até um nível limitado e depois a espiritualidade assume o trabalho. Mas esse não, ele foi recobrando a consciência de uma maneira muito rápida. E quando ele tomou posse de si, a primeira coisa que ele disse em alta voz para o grupo foi: graças a Deus, consegui me libertar do meu último problema. E aí, ele narrou para a gente toda a experiência dele que tinha culminado naquela situação. Na época de Roma, na época do cristianismo nascente, ele tinha sido aquele soldado responsável por amarrar os cristãos nos cavalos a fim de que eles fossem dilacerados. E ele já tinha tido várias encarnações a partir daí. Mas ele não se permitia ascender espiritualmente sem ter vivenciado a dor que ele havia causado nos outros. Ele não se permitia. Então, passar por aquela experiência para ele foi a oportunidade que ele teve de ascender espiritualmente, se libertando daquilo que, naquela estrutura psicológica dele, ainda era algo que ele devia à própria consciência. E quando você coloca esse caminho, a gente se compadece, sim, da vítima. Porque se a gente não se compadecer da vítima, é porque a gente não tem coração. Mas, na medida em que a gente vai desenvolvendo uma visão espiritual mais profunda e mais ampla, a gente começa a perceber que o algoz, que é aquele que fere, que é aquele que critica, que é aquele que agride, ele às vezes é um doente muito mais necessitado do que aquele que nos comoveu inicialmente. Com certeza. A Marilene fez uma pergunta. Emanuel conseguiu evoluir nessas encarnações. Por que ele ficou 10 anos no umbral? Eu não sei se a Marilene está confundindo com o André Luiz ou aquele período, porque quem ficou 8 anos no umbral foi o André Luiz, que está relacionado lá no livro Nosso Lar, né? Não sei se ela está aí, podia esclarecer para a gente, porque independente de ser Emmanuel ou André Luiz, a gente vai tá. Aliás, eu acho a história do André Luiz... Eu fiz confusão, sim. Eu fiz confusão. É o André Luiz, né?
Mas deixa eu aproveitar, Isso. Marilene, que você tocou num ponto muito importante, que é esse período que o André Luiz passa no umbral. É engraçado porque precisava dele ter passado esse período todo no umbral? Não. Quando ele desencarna, a mãe dele está do lado dele. O problema é que o orgulho e a vaidade do André faziam com que ele não fosse capaz de pedir ajuda. Pedir ajuda. Ele se considerava, pela sua história da encarnação, como alguém importante, como alguém que cuidava das pessoas, tinha responsabilidade social, e ele não se colocou na posição de pedir ajuda. Porque no momento em que ele pede, 8 anos sofrendo ali no umbral, a misericórdia divina comparece imediatamente. A impressão que dá é de que Deus fica vigiando a gente assim 24 horas, esperando o momento em que o nosso coração se abra. Porque no momento em que o coração da gente se abre, Deus invade a nossa vida com a misericórdia possível. Foi só ele orar, abrir mão do orgulho, reconhecer que existe um Criador e pedir ajuda, e a ajuda veio imediatamente. Então, isso é uma lição muito bonita para a gente. Porque às vezes a gente não entende o quanto existem mecanismos que podem atuar na nossa existência. E a gente se fecha, se prende no pessimismo, no orgulho, no egoísmo, blindando a nossa mente, a nossa vida dessas manifestações de Deus que vêm para nos auxiliar, para nos resgatar, para nos orientar. E a gente às vezes faz isso sem entender. Por isso que uma das maiores dificuldades da espiritualidade é fazer com que nós deixemos de querer as situações que nos causam sofrimento. Que a gente deixe de desejar. Umbral não é um local geográfico para o qual as pessoas vão. É um estado de espírito em que elas se escravizam. Lá no final do livro Nosso Lar, e do filme também, o filme retratou isso de uma maneira muito bonita, né? Quando ele volta para a família, e aí ele vem com todas aquelas ilusões do encarnado, né? Eu vou ver a minha esposa, eu vou ver a minha casa, eu vou ver os meus filhos. Ele descobre ali que a minha esposa agora já era esposa de outro marido, né? Que a casa já não era a casa dele, que os filhos estavam sendo educados por outras pessoas, que o chinelinho, que o roupão, que a cama já estavam sendo usados por outros homens. Ele se desequilibra e instantaneamente ele volta àquela mesma condição. Porque umbral não é local, é estado de alma. Saulo, a Solange, ela pergunta, ela faz uma afirmativa. O umbral funciona como despertador para a maioria. Estou correto? O que acontece no umbral? O umbral é aquele local onde Deus nos dá liberdade para continuar vivenciando as nossas experiências, os nossos pensamentos e sentimentos que a gente tem enquanto encarnado. E, gente, estar encarnado é uma bênção. Porque enquanto a gente está encarnado, a gente pensa mal dos outros, mas ninguém percebe. A gente olha para uma pessoa assim que a gente vê no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e aquilo fala mal da pessoa, mas às vezes a nossa postura diante dela é uma postura tranquila. Às vezes a gente recebe uma visita de alguém desejado, na minha época se botava a vassoura de trás da porta, né, para a visita ir embora mais rápido, e estava tudo bem, a pessoa não percebia. O problema é que quando a gente desencarna, é impossível ocultar o que a gente sente e o que a gente pensa. E o que a gente sente e o que a gente pensa vão nos conectar com espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Então, o umbral é esse local de conexão, em que nós temos ali espíritos que estão vibrando no mesmo patamar, às vezes de orgulho, de apego, de equívocos, de enganos, e ali eles permanecem conectados por conta das suas vibrações. Então, a fala do despertar é muito bonita, porque é o momento da gente olhar no espelho e ver de fato o que nós somos e o que a gente está construindo. Por isso que é muito importante, enquanto a gente está encarnado, a gente fazer um exercício diário para conhecer o que nós sentimos, para conhecer o que nós pensamos, para aceitar isso, não é suprimir,
Aceitar, assim, ó, sentir raiva, sentir inveja, sentir, né, desprezo. Acolher isso, entender, mas a partir daí tomar uma decisão. Se é isso que a gente quer, ou se não é isso que a gente quer, e a gente começa a pautar a nossa vida por uma maneira diferente. Porque aí a gente vai conseguindo se preparar para uma morada no plano espiritual melhor. O nosso lar é o nosso sonho de consumo, não é? A gente desencarnar e ter ali pelo menos um apartamentozinho, 3 quartos, não precisa ser grande, sabe? Tá ótimo. Agora, a gente precisa construir o nosso lar dentro do nosso coração primeiro. A gente precisa fazer a beleza e a harmonia do nosso lar dentro da nossa alma, para que a gente de fato tenha condição de ter acesso a esses locais, porque não são locais que são inacessíveis por conta das nossas realizações materiais, mas por conta daquilo que a gente traz dentro do nosso coração. A Georgia gostaria de fazer um comentário. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos também. Boa noite, Georgia. O livro Há 2000 anos, que é o livro que a gente está estudando, que a gente está comentando, você falou aí, né, do conselho que o Públio ele recebeu do Flamínio e que foi um conselho que deixou, que fez, né, detonou toda essa situação vivenciada por ele no livro. A partir daquele conselho, né, porque ele ficou em dúvida e a partir daquele conselho ele traçou ali a história, o rumo da história. Então, deixa eu tentar me fazer entender. Flamínio, assim como Calpurnia e Lívia, a meu entender no livro, eles foram colocados no mesmo patamar de espíritos, né? Uma elevação. Pelo menos eu entendi isso. Mas tanto Flamínio como Calpurnia, num dado momento, cometeram os erros que determinaram parte da história. Flamínio, no início, quando deu aquele conselho, levou aquela atitude, e a Calpurnia, quando, né, na verdade, fez com que crescesse dentro de Plínio aquela dúvida em relação à Lívia. Entendeu? Então, como que fica essa situação? Porque depois eles são apresentados como espíritos que já estavam no nível mais elevado e que, inclusive, apareciam para estar aconselhando, né? Para estar dando ali um aconchego, dando ali uma direção na vida deles. Jorge, esse aspecto é muito interessante. Eu fico feliz que vocês estão estudando profundamente o livro. Vocês estão pegando detalhes assim que são importantes, né? Prova de que não é a primeira leitura, né? Já estão se dedicando. O que acontece, isso que você trouxe, é algo que merece muito a nossa reflexão. Os espíritos não evoluem de uma maneira linear. Inclusive, eu estava conversando hoje à tarde com o Haroldo sobre isso. A gente estava batendo um papo e a gente estava conversando exatamente sobre esse aspecto, né? Não existe evolução linear. A evolução ela se dá em várias etapas. Às vezes, um espírito que ele é profundamente evoluído intelectualmente e no entendimento das coisas, das relações, do ponto de vista social, às vezes, quando ele tem que lidar com as questões mais pessoais, ele é uma criança. Às vezes, existem espíritos que conseguem lidar nas suas relações mais próximas de uma maneira perfeita, mas que quando vão para um campo social ou para um campo que existe mais intelectualidade, ainda são imaturos. Então, quando a gente olha a evolução de um espírito, nós temos que entender aquilo que está lá no Livro dos Espíritos como proposta de evolução. Existe um ponto a partir do qual o espírito consegue avançar sem ter a necessidade das experiências materiais. Enquanto nós temos necessidade de experiência material, enquanto nós temos necessidade de reencarnar, significa que algo ainda precisa de reajuste. Quando eu falo reajuste, tem um espinhozinho ali que a gente precisa lixar, que a gente precisa resolver. No caso do Flamínio, era alguém que era intelectualizado, conseguia entender determinados aspectos de uma maneira profunda, mas na hora que chegava nas conveniências sociais, ele fracassava. Na hora que tinha que lidar com as questões da sociedade, da sua posição, do seu status, era ali que ele fracassava. Certo? Porque às vezes a gente é assim, a gente consegue agir de uma maneira muito adequada, muito cordata, muito tranquila, desde que não pisem no nosso pé e não afetem os nossos interesses.
É por isso, por exemplo, que os centros espíritas, igrejas católicas, evangélicas, protestantes são uma bênção, porque ali é a academia da alma. A gente vai para esses locais para fortalecer a nossa conduta. Porque ali dentro não é bom. A gente sempre chega, não conhece a pessoa, já chama de irmão, não sabe o que ela faz, mas já perdoa. Alguém pisa no nosso pé lá dentro do centro, né? Já está desculpado. Mas quando a gente está no nosso ambiente de convívio social, o que acontece? Às vezes alguém que nos traz uma contrariedade pequena recebe da gente toda a nossa herança de agressividade. Tá errado? Não. É a realidade. A gente é feito assim, de sombra, de luz, e o primeiro passo é a gente aceitar isso. Porque uma coisa que eu vejo com muita preocupação, às vezes, dentro dos profitentes da doutrina espírita, é acreditar que porque a gente é espírita, a gente é espírita evoluído. Porque a gente conhece a doutrina, conhece o evangelho, a nossa conduta é uma conduta que ela é uma conduta exemplar, que deve ser maravilhosa, e a gente esquece que a gente vai fracassar. E muitas pessoas, diante dessa proposta equivocada de não aceitar os próprios erros, elas constroem verdadeiros traumas psicológicos, porque não conseguem se ajustar. Então, assim, se aceita. Né? A gente é assim. A gente tem, como o exemplo do Flamínio, muito bom numa coisa, um desastre na outra. Faz parte. Né? E a gente vai passando por isso. A evolução, ela não é um processo linear. Eu aprendi isso, gente, eu tive uma lição sobre isso de uma maneira muito patente na minha vida profissional. Eu trabalhava com um senhor, e era um senhor assim que era difícil, eu confesso que era difícil, assim, testava meus limites cotidianamente. Porque definia uma data, não entregava, apresentava sempre uma justificativa, tinha sempre uma desculpa, e às vezes se colocava assim até inacessível, porque a gente reclamava, ele falava assim, não, realmente eu errei e tal, mas não mudava. Então, assim, tinha uma conduta profissional que era uma conduta que, do meu ponto de vista, era uma conduta muito complicada. Um dia, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no núcleo familiar. Ele tinha 2 filhas. Eu espero, daqui umas 3, 4 encarnações, ser o pai que ele era. Eu espero mesmo. Porque ali no núcleo familiar, a maneira como ele construiu o lar, com que ele harmonizava, com que ele lidava com aquelas jovens, era algo assim extraordinário. Era muito bonito de se ver. Então é assim. E por isso que é importante a gente estar junto. Porque um vai ajudando onde o outro fracassa. Um vai sustentando onde o outro fraqueja. O Flamínio é um exemplo extraordinário disso. Ele tinha uma evolução numa determinada direção. Mas a hora que chegava no ponto das conveniências sociais, ele não sabia abrir mão. O Eric quer fazer uma pergunta. Eric? Boa noite a todos. Boa noite. Em cima disso que você falou, Saulo, eu fico imaginando o Emmanuel numa situação. A gente tem notícias de que ele já está entre nós, reencarnado. Um espírito de conduta ilibada que ajudou, para mim, na minha concepção, pelo meu conhecimento de ver, de enxergar, Chico a divulgar a doutrina, tá? Ajudou a escrever 412 livros, fez por muitas pessoas, que fazia através de Chico também. Eu sei que não é uma regressão, ele está reencarnado hoje, se é que ele está mesmo reencarnado, né? Eu sei que não é uma regressão, mas para um espírito assim, que a gente imagina ser tão mais evoluído que a gente, ele estar de novo entre nós, falta alguma coisa? Sempre vai faltar? Eric, isso é muito interessante. Eu queria aproveitar porque você tocou num ponto que realmente assim, é um ponto de debate ainda, né? Como é que está esse espírito? E é muito curioso isso, porque o que a gente espera enxergar? A gente fala assim, o Emmanuel reencarnou, então eu vou ver o Emmanuel encarnado, né? A gente espera encontrar isso. Inclusive na questão da mediunidade, como pegaram aquele rapaz aqui, que já é um homem, mas que tinha mediunidade desde cedo, e acharam que era a reencarnação do Emmanuel, e ele próprio desmentiu isso. Porque a gente já está acostumado a achar o seguinte, que se eu estou vendo o Emmanuel, eu vou ver o Emmanuel reencarnado. Mas a gente não conhece toda a estrutura de Emmanuel, não conhece todas as propostas. E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, talento não é programa reencarnatório.
Às vezes um espírito tem muito talento numa área, mas isso não significa que naquela encarnação ele vai desenvolver isso. Às vezes a gente olha para uma criança e fala assim, nossa, mas fulano é tão talentoso na área do canto, das artes, e aí de repente a encarnação daquele espírito toma um outro rumo. E a gente fala assim, poxa, mas era tão talentoso, por quê? Porque naquela área ele já se desenvolveu. Eu tenho uma amiga aqui em São Paulo que tem um caso muito curioso. Ela tem um filho, e quando esse filho tinha ali seus 5, 6 anos, ele sentou no piano e começou a dedilhar o piano de uma maneira muito precisa, com a técnica. Ela olhou para ele e pensou, assim, nossa, quanto talento! Ele vai ser um músico, vai ser um artista. A criança captou o pensamento da mãe e respondeu para ela assim, mãe, nessa encarnação não. Isso eu fui na outra. Nessa encarnação eu vim para ser cientista. Então, quando a gente olha para a reencarnação, a gente deve tomar cuidado com não tentar imprimir na reencarnação aquilo que ela não é. A reencarnação não é a totalidade. Às vezes o Emmanuel pode passar por uma encarnação entre nós de maneira despercebida. Porque a gente vai tentar procurar o Emmanuel e de repente a gente vai encontrar um professor, um político, que vai estar atuando dentro dos limites daquela instituição, daquela proposta, e que a gente não vai encontrar o que a gente imagina que seja a totalidade do Emmanuel. Então, quando o espírito reencarna, e ele reencarna sobretudo para ou se desenvolver, para passar por determinadas provas, testes, ou como missões, nem sempre a gente vai encontrar esse espírito vivenciando aquilo que a gente acha que é a proposta dele, porque a gente conhece uma parte do trabalho. Então, o Emmanuel vindo ou não, estando ou não, não significa que a gente vai reconhecê-lo pelos mesmos padrões, pelas mesmas características que a gente atribui e que de fato existem dele como espírito. E às vezes, quando um espírito dessa envergadura reencarna, não é um retrocesso. Às vezes ele vem para completar alguma coisa. Às vezes ele vem para resgatar algumas pessoas. Quem tiver oportunidade, no livro Vida e Sexo, do André Luiz, Vida e Sexo, não, se não me engano é Sexo e Destino. Ou agora eu estou confundindo os dois, depois eu pego ali e dou uma olhada. Mas é o do André Luiz, não do Emmanuel. Nós temos um caso ali que é muito interessante, que é o benfeitor que está conduzindo, que está orientando, que está tratando de toda aquela complexidade daquela família, daqueles personagens, e lá no final da história a gente descobre que aquele benfeitor foi o que causou todo o desequilíbrio inicial. Então ele está ali trabalhando para reajustar. E às vezes acontece isso. Existem benfeitores que reencarnam para reajustar, para resgatar alguns espíritos afeitos ao seu coração. Se a gente pegar o livro Ave Cristo, por exemplo, nós temos ali Quinto Varros, que tem uma permissão de, durante 100 anos, trabalhar pelo resgate do livro, do filho. O que mostra, Ed, que a sua pergunta é muito importante, eu gostaria de te agradecer por ela, que a gente não pode simplificar as nossas experiências reencarnatórias. A reencarnação é um processo muito mais complexo, de propostas muito mais diversas do que o que a gente pode imaginar. Por isso a gente deve respeitar e não tentar enquadrar os programas reencarnatórios dentro daquilo que a gente consegue conceber. Existem reencarnações muito diversas, muito mais complexas do que o que a gente pode imaginar, e quanto mais elevado o espírito é, mais ele tem condição de atuar dentro dessa complexidade. Permite só um... Por favor. Sim. Eu quis dizer no sentido de um ser tão iluminado, tão grande perto de nós todos aqui, uma moral tão elevada. Eu sei que ele pode ter algum resgate com alguém pessoalmente, não estou falando do talento, não, estou falando assim, a gente imagina que ele vai só crescer para outros lados, não para o nosso lado aqui, voltando entre nós, né? E aí me lembra uma vez que eu perguntei para a Márcia, há muitos anos atrás, houve uma tragédia na região serrana, e um garoto, um jovem de 17, 18 anos, ajudou a resgatar pessoas, distribuir alimentos, colchões, etc. 2 dias depois, desabou um morro atrás da casa dele, derrubou o prédio que ele morava, ele morreu soterrado, e eu não entendi aquilo. Aí elas me explicaram que foi a tarefa dele. Ele tinha que, naquele momento, estar ali para ele
agregar aquelas pessoas que podiam ajudar, né, a ajuda àqueles que estavam precisando. Mas eu não consigo enxergar no Emmanuel isso, entendeu? Um resgate pessoal, um resgate entre família, com outras pessoas, porque ele já fez tanto lá junto ao Chico, né? Quando a gente ouve as histórias dele, as explicações e tudo, é tão lúcido assim, tudo que ele falado, né? Que foi falado. É interessante isso que você colocou, Érico, porque a gente às vezes não entende que quando a tarefa é muito dura, ela exige um espírito muito evoluído. E eu vou dar o exemplo aqui, o exemplo máximo que a gente tem, que é o exemplo de Jesus. Jesus veio. E, curiosamente, Jesus não foi recebido por todos da mesma maneira. Muitas pessoas não enxergaram em Jesus nada além de um Hélios Galileu. Muitas pessoas. Alguns chegaram a enxergar nele um criminoso, um desordeiro. Por que acontece isso? Porque não é a luz que determina como a gente enxerga. É como a gente olha. Às vezes a gente pode estar diante de uma luz muito grande, mas se a gente mantém os olhos fechados, a gente não vai enxergar. Então, quando a gente olha o espírito da envergadura do Emmanuel e de tantos outros, né, esses espíritos continuam trabalhando e vão se dedicar a tarefas, às vezes, mais difíceis e desafiadoras, que não têm relevância do ponto de vista social. Às vezes é uma tarefa que vem para salvar ou para resgatar alguém que exige um nível de entendimento muito profundo. É o que eu comentei do Paulo, né? Jesus foi em busca de Paulo. Por que ele não mandou outro? Por que ele não foi assim, gente, olha, tentei de tudo, agora alguém vai lá, chama esse camarada aí, porque não é possível, né? Tá tão complicado assim. Não, ele vai pessoalmente. Então, quanto mais evoluído o espírito mais existem tarefas que são desafiadoras para ele. Ainda que essas tarefas não tenham visibilidade social. Ainda que sejam tarefas que, do ponto de vista da sociedade, vai passar assim despercebido. Mas eles têm capacidade de realizar. O médico mais capacitado é aquele que trata o caso mais complicado. E às vezes nem sempre o caso mais complicado é aquele caso comum, né, que está na sociedade. Então, quando a gente olha para uma encarnação de um espírito desse, a gente deve pensar sempre isso. Tá? Esse espírito ele vem com uma missão, ele vem com uma proposta de trabalho, e que muitas vezes é uma proposta de trabalho que, se não fosse ele, na estatura, na evolução que ele tem, não conseguiria realizar. Eu me lembro de um caso de André Luiz, que está narrado lá em Nosso Lar, que são as mães que se predispõem a encarnar com filhos que não têm condição de lidar com os bens materiais, com riqueza, porque já se perderam várias vezes, e elas aceitam ficar ao lado do filho, numa encarnação muito dolorosa, para poder auxiliá-lo. E eu tenho certeza que a gente já encontrou muitas dessas mães quando a gente foi entregar uma cesta na favela. Quando a gente vai entregar uma cesta para alguém e a gente sai da casa da pessoa com a impressão de que a gente recebeu muito mais do que o que a gente deu. Porque o exemplo de fé, de resignação, de amor, de tolerância é algo que a gente ainda não conseguiu conquistar. Então, é essa complexidade. Tá? Quando a gente olha para o Emmanuel, ele, estando ou não encarnado, a tarefa dele pode ser uma tarefa que não vai encontrar os padrões de medição que a gente está acostumado a ter. Um último exemplo que merece a nossa reflexão é da mãe de André Luiz. Era, sem nenhum demérito, né, uma dona de casa, que do ponto de vista da expressividade social, naquela época, final do século XIX, não era alguém que tinha expressão. André Luiz tinha muito mais visibilidade social do que ela. Era alguém que, entre aspas, parecia contribuir muito mais com a sociedade do que a mãe que ficava em casa. O que acontece? André Luiz morre e vai para um umbral. A mãe vai para uma esfera indescritível para o André Luiz. Não tem como descrever a esfera onde a mãe dele estava. O livro não consegue fazer isso. Então, esse ajuste em relação aos valores da gente como encarnado e do espírito imortal, a gente precisa fazer, porque nem tudo o que a gente considera como importante e relevante do ponto de vista material é o que tem relevância espiritual. E às vezes um pequeno gesto, uma pequena ação, uma pequena tarefa, alguns anos, tem do ponto de vista espiritual uma relevância muito maior do que vários anos de cátedra, de discurso, de visibilidade e notoriedade social. Saulo, nós temos presente na nossa sala
uma irmã que está nos assistindo da Bolívia, participando aqui com a gente, a Isabel, e ela fez uma pergunta. Emanuel se afastou de Chico ainda antes do desencarne do mesmo? É uma pergunta. Isso acontece por ele estar se preparando para o seu breve encarne? Essa é uma pergunta muito importante, porque quando um espírito da estatura do Emmanuel ele se propõe a reencarnar, nunca é um processo que é de uma hora para outra, tá? Existe uma preparação muito grande. Para a gente ter uma ideia, segundo Emmanuel, quando Cristo começou a projetar a sua encarnação, ele começa a fazer isso quando Moisés estava vivo. Ou seja, 1250, 1300 anos antes de se concretizar. Porque quando o espírito, quanto mais evoluído o espírito, mais esses elementos precisam ser questionados, sobretudo quando ele vem numa missão, quando ele vem numa tarefa. Tá? Em outros casos específicos, quando são ações pontuais, o processo é um pouco diferente. Mas se o Emmanuel encarnou naquela época que o Chico comentou, que ele próprio presenciou a encarnação do Emmanuel, isso significa que ele tem que ter um preparo antes mesmo. A encarnação não se dá para espíritos dessa envergadura, não se dá de uma hora para outra. Existe uma preparação, existe um trabalho, existe uma ambientação, até porque existem elementos na própria atmosfera do planeta que às vezes rejeitam, né, espíritos muito evoluídos que não querem mudança. Então existe todo um preparo. Então, realmente acontecendo aquilo que o Chico mencionou, do Chico ter presenciado a encarnação do Emmanuel, significa que ele deveria estar se preparando para isso em algum momento. O que não significa que ele abandona de tudo, porque o espírito mais evoluído ele tem condição de estar trabalhando numa coisa e estando conectado com outra. Igual a gente faz com o nosso celular, né? A gente está fazendo uma coisa, mas às vezes a gente está sintonizado com as pessoas da família. Só que lá no plano espiritual, a tecnologia é mais avançada ainda. A gente pode estar atuando no local e tendo a percepção do que está acontecendo no outro. Paulo, alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Miriam, Tem uma pergunta da Solange. Deixa eu ver. Solange. Sim, desculpa, Solange. Há notícias do Chico após o desencarne? Olha, existem muitas notícias do Chico. O que a gente tem que tomar cuidado é tentar separar aquelas que são verídicas daquelas que são opiniões de algumas pessoas, né? A única certeza que a gente tem é o seguinte: continua trabalhando muito, viu, gente? Muito, porque um espírito como o Chico é alguém que não se permitiria parar de trabalhar em favor do próximo. Eu tive uma experiência com o Chico, eu era muito pequeno, e foi a única experiência que eu tive com o Chico. O Chico visitava todo ano, ele visitava a colônia Santa Marta, em Goiânia, que era uma colônia que recolhia rancenianos. E ele ia para aí aquela multidão em torno do Chico, né? E eu me lembro muito bem quando estava o Chico lá, aquele bando de gente em volta dele, e a minha mãe me pegou, eu era pequeno, me levantou e eu consegui ver o Chico. Na hora que eu vi o Chico, eu estendi a mão, ele estendeu a mão e tocou rapidamente, assim, aquela rapidinho tocando. Eu nunca esqueço do olhar do Chico. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Para mim, assim, se eu tivesse que desenhar hoje, eu faria com muita precisão. Um espírito dessa envergadura continua trabalhando, porque a gente sabe que, como Jesus disse, né, se Deus até hoje trabalha, os espíritos mais evoluídos também. Então, tá muito bem, continua trabalhando muito. Alguém mais gostaria de fazer, que no chat não tem mais ninguém se manifestando? Posso fazer, então? Você já até tocou nesse assunto, que quando a gente está lendo o livro, né, quando o Publius Lentulus fala da reencarnação passada dele, nós ficamos cheios de questionamentos, sim, né? Como é que ele reencarna da forma que foi, né? E é interessante, porque eu acho que é tão consolador a gente entender que nessa reencarnação Jesus faz uma proposta para ele, né? Não é nem proposta, ele avisa ele, né? Que se ele não seguisse ele naquele momento, ia ficar muito difícil a vida dele.
E acho que foi você mesmo que, no vídeo, você fala, né, que naquele momento, né, Jesus não enxergava o Públio Lentulus, né? Ele via lá na frente, né, Emmanuel, vamos dizer assim. Então, ele conseguia enxergar a trajetória desse espírito, porque se a gente lê desprovido, você vai falar assim, mas como, né? Como é que Jesus oferece alguma coisa para o espírito que numa encarnação passada fez tanta coisa ruim e que nessa, apesar dele ter se modificado, ele ainda trazia muitas dificuldades, né? Muito orgulho, a coisa de ser do Gens Cornélia, aquela coisa toda dele, né? Então era uma coisa de muito orgulho que atrapalhou muito ele. E aí, quando você falou que Jesus, naquele momento, não enxergava aquela, né, a encarnação, o Públio Lentulus ali, ele estava olhando para frente, né? Quem seria aquele espírito, né? Isso acho que é tremendamente consolador e assim da gente olhar mais para frente, né? Assim, todo esse julgamento que a gente faz das pessoas, né? Miriam, isso que você está colocando é tão importante. Eu vou me permitir até estender um pouquinho no comentário, que é a gente precisa aprender a ter o olhar do Cristo. E essa talvez seja a grande diferença dele para a gente. É a maneira como ele via pessoas e circunstâncias. Jesus sempre enxergava o que há de bom. Por uma razão racional, tá? É o seguinte, só o bem permanece. Só o amor sobrevive. Só as boas intenções sobrevivem. O problema é que muitas vezes a gente fica prestando atenção no joio e esquece o trigo. A gente olha para uma criatura e vê todos os defeitos que ela possui e não consegue enxergar uma virtude. E eu queria aqui dizer assim, existe um alerta. Se você olhar para uma pessoa ou para uma situação e só enxergar problema, é porque a gente está cego. Cego. Porque não existe ninguém encarnado hoje no planeta Terra que seja 100% ruim. Essa fase que pode existir lá em planetas primitivos, a criatura ainda totalmente equivocada, isso não existe hoje. Hoje, a gente tem sempre criaturas que estão com essa mescla. E aí, quando a gente olha somente a parte de sombra, somente os defeitos, a gente está lidando com o que é temporário. Porque lá na frente, esse espírito vai se tornar um anjo um dia. E quando ele olhar para trás, naquela experiência que ele teve contato conosco, o que ele vai ver? Alguém que contribuiu com o que ele tinha de bom ou reforçou o que ele tinha de desafio, de problema? E isso, na atualidade, isso é fundamental porque nós vivemos um mundo de redes sociais. E na rede social é muito fácil a gente estabelecer julgamentos precipitados, a gente estabelecer propostas definitivas, porque a gente está lidando sempre com duas coisas que são limitantes. Uma parte da pessoa e aquilo que dentro do nosso grupo, da nossa atuação, tem de harmonia. Por isso que a gente, às vezes, me permita falar um pouquinho disso, a gente tem o grande desafio da regeneração é a gente aprender a lidar com as redes sociais. Porque a rede social, ela entrega para a gente mais do que o que a gente busca. Então, começa a digitar aí no seu YouTube, assim, terra plana. Você vai ver que daí, faz isso todo e lê o que... Você vai perceber que daí a uma semana só aparece notícia disso. Porque a rede te entrega mais daquilo que você busca. Que está relacionado lá ao evangelho, né? Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então, a vida entrega mais daquilo que a gente está buscando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses aspectos. Porque a gente, às vezes, se fixa numa parte limitada da vida da pessoa, e aí, por conta daquilo, a gente começa a receber muito mais daquele elemento. E aí, o nosso julgamento ele fica distorcido. Jesus buscava enxergar o ser imortal que cada um de nós é. E a gente não pode perder isso de vista, ainda que seja muito difícil. E não é simples. A gente olha um crime que aconteceu, um determinado problema, e a gente tende, que é natural, a se revoltar. Mas é preciso que a gente entenda isso que você comentou. Lá na frente, esse espírito equivocado, esse espírito que cometeu um crime, ele vai ser um espírito evoluído. E o que eu contribuí para que ele melhorasse?
Porque esse é o ponto fundamental. Por isso é que Jesus não negava oportunidade a ninguém. Públio Lentulus recebe dele a proposta. Pedro, depois de negar Jesus, recebe das mãos do Cristo a condução do colégio apostólico. Tomé, depois de ter duvidado, naquele momento lá que Tomé, as pessoas avisam, olha, o mestre ressuscitou. Ele falou, eu só acredito vendo. Aí Jesus aparece para ele. Ele falou assim, eu só acredito se eu puder tocar. Se fosse a gente, talvez falasse assim, Tomé, chega, né? Já fiz muito, né? Se você não atendeu. Não, Jesus abre os braços e fala, toca, Tomé. Se é isso que tua fé necessita, toca. Então, essa postura, ela é desafiadora, ela não é simples, ela não é natural, ela exige esforço, mas ela é profundamente necessária se a gente quer cooperar com Cristo na edificação de um mundo melhor. Paulo, né? Obrigada. E nós estamos, então, gente, já caminhando para o nosso fechamento, né, do horário combinado. Paulo, você gostaria de fazer algumas considerações finais da sua fala? Gente, eu só queria ressaltar a primeira alegria, a gratidão de estar aqui com vocês. Para mim é muito especial estar fazendo parte das comemorações de uma casa que está completando 30 anos. E esse convite a gente valorizar a nossa experiência, valorizar a nossa vida, ainda que sejam os nossos acertos, desacertos, conquistas, vitórias, derrotas, e que a gente busque paulatinamente construir esse reino dos céus dentro da gente. A trajetória do Emmanuel mostra que é possível. Que se a gente se dedicar ao trabalho, se a gente não perder de vista esse farol que é o Cristo, a gente vai tirar da nossa existência muitos elementos de dor e sofrimento e a gente vai caminhar de maneira mais segura na direção da nossa felicidade real, que é o propósito do Criador. Abusando um pouquinho mais de você, faz a prece final para a gente. Claro. Vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença da espiritualidade amiga nos envolvendo, nos harmonizando, nos consolando, despertando em cada um de nós as vibrações de bondade, de afeto e de carinho. E pedir, Senhor, que assim como Tu abençoaste os 30 anos que foram transcorridos até esse momento do Grupo Espírita Meimei, que o Senhor abençoe os próximos 30. Que cada ato, que cada gesto, que cada proposta daqueles que estão envolvidos nessa oficina de luz se converta numa semente, cujos frutos mais tarde outras mãos recolherão, outros braços utilizarão para a edificação de algo maior. E que possamos ter em mente, Senhor, que a Tua casa, que a Tua morada se concretiza sobretudo nos nossos corações e nas nossas mentes. Por isso rogamos, sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.